obrigado a todos pela presença. Agradeço a organização do evento, a Leilane e a Daniele, pelo convite. Eu vou apresentar, eu vou me autodescrever. Eu sou Pedro, sou branco, tenho cabelos curtos, castanhos, ligeiramente brancos, mas não tanto. Estou vestindo uma camisa verde, tenho calças marrom, né, castanhas, e uso um tênis branco. Eu agradeço também as pessoas que estão assistindo, porque eu gostaria de, na verdade, pedir desculpas nesse momento, porque a nossa apresentação é uma apresentação geral de alguns trabalhos que nós desenvolvemos na Cátedra Unesco Patrimônio, Cidades e Paisagens, Conservação, Gestão Sustentável, Conservação, Planeamento e Projeto, que está sediada aqui na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. E essa apresentação, ela tem, infelizmente, ela está em inglês, mas eu vou falar em português. Então, fiquem à vontade para, eventualmente, se vocês não entenderem alguma coisa que está na tela, fazer alguma intervenção ou perguntar para que eu possa também explicar da melhor forma possível. Bom, tentando pensar aqui um pouco na ideia dessa palestra e mesmo na própria relação que ela tem com a exposição e com o próprio Instituto Pernambuco do Porto, né, que está a sediar aqui esse evento sobre Brasil em Portugal, basicamente. Eu vou falar de um tema que justamente nos é bastante importante e interessante, que é o patrimônio moderno. Não vou falar tanto sobre o patrimônio moderno, porque eu acho que, na verdade, ele, como eu expliquei hoje cedo, nós utilizamos, e eu aqui vou demonstrar algumas questões, nós o utilizamos para, na verdade, conseguir trabalhar algumas questões contemporâneas do conceito de patrimônio dentro de uma perspectiva alargada, né? E que o patrimônio moderno é uma dessas vertentes de uma perspectiva alargada da noção de patrimônio e dizer justamente algumas oportunidades e apontar algumas oportunidades de colaboração que a Cátedra Unesco, dentro da sua missão, está à disposição para, eventualmente, colaborações e contribuições ou mesmo contatos que a gente possa fazer dentro do sistema das cátedras, que eu acho que é um projeto antigo, mas bastante interessante da Unesco, de combinar redes de investigadores com potenciais interesses em comum e, obviamente, dentro da perspectiva que a Unesco oferece hoje no campo da educação e da cultura, que basicamente é uma estratégia definida pelas Nações Unidas, pensando em que as nossas ações enquanto pesquisadores e investigadores têm que atingir uma cultura de paz, né? Ou seja, esse é um aspecto bastante forte das Nações Unidas, né? Bom, vou fazer aqui uma provocação, né? Eu fiz aqui nós já discutimos um pouco pela manhã sobre o que viria a ser o conceito de patrimônio, não é? Meu avô diria para eu ir na Barça, não sei se todos conhecem o que seria a Barça. Enfim, eu, obviamente, depois de já ter feito doutorado, mestrado, eu iria nos autores fundamentais e tal. Mas eu fui no Google. E no Google Imagens, que eu acho que é um campo bastante interessante para a gente poder pensar essa palavra. Eu sou também sou arquiteto, mas também dei muito tempo aula de História da Arte, então eu tenho um vínculo com as imagens bastante interessante, especialmente nessa questão mais ligada ao Aby Warburg, que pensa essas questões do coletivo, dos mapas de imagem como estratégia para restabelecimento de significados. Então, o Google Imagens, para mim, é uma boa definição do que seria patrimônio, a partir, óbvio, das minhas referências do meu uso cotidiano da plataforma, porque cada um de vocês, talvez, se clicar lá patrimônio no Google Imagens, vai ver alguma coisa.
E nesse meu caso, o que é muito curioso, aparecem algumas questões, né? Ou seja, como estou em Portugal, aparecem muitos edifícios nacionais, né? Não sei se vocês estão vendo ali Guimarães, ali a Torre de Belém, um edifício de Braga, o Cristo Redentor aqui ao lado, alguns edifícios pré-históricos ali, mas povoado nisso existem esse conceito que é bastante forte dessa palavra, que é a sua origem relacionada a um valor econômico ou a um conceito que estaria mais associado àquilo que eu provoquei aqui pela manhã, sobre a noção de valor, que, na verdade, se a gente extrapolar essa ideia, né, ter um saquinho de dinheiro ali, ou mesmo essa ideia de mais capitalista do que um patrimônio seria aquilo que você constrói ao longo do tempo, mas, essencialmente, é aquilo que você transmite, né? Acho que a gente pode pensar nessa questão que o professor Mário Azevedo falou pela manhã, que seria justamente nessa lógica do pater, que transmite os seus bens aos seus filhos a partir do conceito de herança, que é da onde deriva a palavra em inglês, heritage. Ou seja, a herança o inglês define melhor, talvez, essa palavra do que nós mesmos, porque a gente fica um pouco confuso com as nossas masculinidades, talvez, né? Ele falou da ideia de matrimônio ao invés do patrimônio, por exemplo, não é? Eu gostei muito do professor, a fala dele, foi muito interessante, né? Mas eu acho que o conceito fundamental que está por trás, né, eu vou fazer isso no mundo ocidental, né? Ele falou de algumas questões sobre o conceito de patrimônio a partir mesmo de um valor ocidental, né, que eu acho que nós não podemos fugir, que está associado desde o século XVII, mais ou menos, né, a partir de alguns conceitos ligados à noção de memória. Mas é uma memória que é concebida historicamente por cada grupo social, e eu acho que isso também é um elemento importante. Ela representa uma projeção da nossa vida, tanto para o passado como para o futuro, né? Então, por exemplo, pensando no que viria a ser o conceito de patrimônio, associado, por exemplo, à ideia dos nossos avós, né? Ou seja, eles vão talvez pensar numa foto, eles vão pensar em alguma coisa que resgata alguma lembrança, né? Então, essa noção é muito importante, né? Porque, na verdade, quando nós falamos no patrimônio, nós temos que pensar sempre, eventualmente, objetos coletivos, e esses objetos vão imediatamente estabelecer uma relação com o passado. E é isso que a gente pode associar nisso dentro da noção de patrimônio e memória. E, obviamente, se a gente for buscar aí na literatura, o professor Jacques Le Goff já fala bastante desse binômio que existe entre documento e monumento. Ou seja, documento seria aquilo que prova ou que ensina, que vem do latim docere, que ensina um certo passado, e o monumento, que de fato é aquilo que faz lembrar, né? Monere. Ou seja, essa dualidade, ela existe sempre. Ou seja, ao observar um monumento, a gente está sempre se referindo ao passado por algo que existiu, mas o que faz lembrar, ele é um documento de um passado, mas ele é um monumento do presente que faz eventualmente nos colocar dentro de uma civilização, por exemplo. No caso do Jacques Le Goff, isso está muito mais bem explicado do que eu. Mas eu acho que tem um outro conceito que eu acho que é mais importante para a gente recuperar, e eu acho que era isso que eu estava aqui provocar. Na verdade, se o patrimônio ele está associado a essas questões ligadas à memória, então ele é fluido, ele não existe em si. Ele é, na verdade, algo que é sempre relativo. Ou seja, e isso a gente pode recuperar dentro de um texto bastante conhecido da teoria do patrimônio, que é o texto do Culto Moderno dos Monumentos, que é um texto do Alain Riegel, que vai falar justamente sobre a noção de monumento intencional e não intencional, e como aquele monumento intencional
ele pode ou não ser reconhecido pelas gerações do seu presente ou dos próximos presentes, né? Ou seja, pensando na ideia de futuro como sendo sempre algo que vai sendo trabalhado, atualizado por todas as populações, por todas as comunidades, não é? Então, eu acho que isso é bastante importante, porque isso nos coloca dentro de uma visão de que as coisas não são absolutas, não é? Elas são todas relativas, por uma razão direta. E o que faz essas questões serem relativas é a noção de valor. Ou seja, eu posso valorizar um objeto porque ele é importante para mim, pela minha história, pela minha referência, mas um outro colega pode não valorizar por uma série de questões, né? Então, necessariamente, os valores são socialmente construídos, eles podem ser, os monumentos, aquelas coisas que nos fazem lembrar, podem ser destituídas de valor, como tem acontecido, por exemplo, na deposição de estátuas de colonizadores de determinados países, né? Como aconteceu também na Revolução Francesa, por exemplo, quando pilharam todas as igrejas medievais, porque representavam o antigo regime. E, necessariamente, isso indica para nós uma noção de percepção, ou seja, de vontade de arte, que é o tema que o Hegel fala, sobre como essas relações são estabelecidas, né? Toda sociedade tem uma vontade de arte, toda sociedade tem uma vontade de se reconhecer em alguma coisa. Essa coisa é variável, né? E, necessariamente, essa variação leva a uma seleção. Eu, às vezes, posso ser autista, né? Eu, às vezes, não enxergo muito bem as pessoas. Eu posso passar reto, assim, mas não quer dizer que eu não valorizo as pessoas porque eu simplesmente passei reto. Mas nós podemos passar reto em relação a um edifício porque nós não o consideramos importante. Mas uma outra pessoa pode associar esse valor, de alguma forma, e não é por isso que ele não deixa de ser patrimônio. Ele é patrimônio para uma pessoa, mas pode ser para um coletivo, pode ser para uma nação, pode ser para o mundo, né? Ou seja, essa relação é uma relação sempre estabelecida socialmente e, obviamente, por meio desses critérios. Eu acho que isso é importante marcar, porque talvez explica um pouco o nosso trabalho. Porque quando nós falamos do patrimônio moderno, e eu acho que isso pode nos associar diretamente à própria exposição de Brasília, ou mesmo a esses novos grupos patrimoniais, especialmente no campo da arquitetura, que estão identificando outros edifícios. Aí eu falo mais de arquitetura mesmo, porque eu sou arquiteto, e no final das contas também eu tenho que associar a minha comunidade, que é a comunidade dos arquitetos, que também criaram uma história própria da arquitetura, né? Que determinaram valor a determinados objetos do passado como sendo importantes para a identidade dos arquitetos. E o patrimônio moderno é mais ou menos um desses temas que, enfim, a partir de algumas identificações de perda, como é o caso, por exemplo, da Ville Savoie e do Le Corbusier, que teve uma exposição do MoMA em 1966 denunciando o seu estado de abandono, ou mesmo algumas condições do próprio edifício da Bauhaus, enquanto ícones, de fato, para a percepção de que esses edifícios eram importantes, tinham alguma relação importante, mas não estava muito claro, porque, no final das contas, isso determinava, obviamente, que essa noção da modernidade, nós falamos agora pela manhã, de que eu falei que Brasília também é uma cidade ucrônica, não só utópica, não é? Ou seja, a noção de que é possível construir uma cidade que está alheia ao lugar e alheia ao tempo, não é? Ou seja, como é que quando a gente patrimonializa um edifício moderno, a gente está, na verdade, contrariando a si próprio, porque ele vai ter tempo agora. Ele vai ser identificado como sendo algo pertencente ao século XX. E isso gerou uma série de discussões, que eu acho que eu posso passar bem rápido por elas, mas, basicamente, uma das questões mais fundamentais e eu listei aqui algumas do ponto de vista positivo e negativo que existe na literatura, que fala basicamente do conceito de que, essas arquiteturas são obsoletas, elas não servem mais para nós, ou seja, como é que nós, por exemplo, tratamos um edifício como o Palácio do Planalto, que agora precisa ter ar-condicionado, precisa ter sistemas de segurança, que não estavam pensados pelo Oscar Niemeyer, elevador, não é? Acessibilidade.
seja, são edifícios que se tornaram obsoletos. A gente precisa fazer alguma coisa, porque eles ainda são utilizados, né? A mesma coisa, por exemplo, muitos edifícios tinham materiais experimentais, às vezes não reconhecidos. Era muito comum na arquitetura brasileira, isso está bastante documentado, de que, por exemplo, nós tínhamos essa idealização do concreto, mas o concreto, às vezes, não era aplicado da mesma maneira em vários lugares diferentes. Também isso implica reconhecer diferentes modernidades dentro do próprio Brasil, né? O moderno paulista, o moderno do Rio de Janeiro, o moderno do Pernambuco, o moderno do Amapá, né? Que também teve um valor importante com a Fordlândia, por exemplo, é um outro tipo. Ou seja, implica, na verdade, a gente reconhecer que existem histórias, que existem memórias diferentes, existem, obviamente, noções de patrimônio diferentes. Ou, por exemplo, um tema que foi bastante difícil nesse momento da definição do que é o patrimônio moderno, principalmente entre os anos 70 e 80, que foram as primeiras restaurações, e no caso principalmente da Villa Savoy, foi uma restauração do tipo, vamos recompor a imagem completa, como se ela nunca tivesse existido. Se vocês sabem do que eu estou falando, é uma leitura ligada ao Viollet-le-Duc, de reconstrução total da arquitetura moderna, que contraria todas as formas de interpretação da historicidade desse objeto enquanto matéria. Então, basicamente, o que seria essa imagem que a gente às vezes lê na revista e quer fazer exatamente igual, mas que aquela arquitetura às vezes não é como ela se descreve como sendo, né? Ou seja, isso também era um outro problema. As igrejas católicas, classificadas como patrimônio, não se descreviam como sendo a grande novidade do futuro, né? Ou seja, isso estava implícito de algum jeito. Mas os arquitetos também tinham bastante papel nessa construção da ideologia do moderno, né? Do ponto de vista positivo, que eu acho que essa que é uma questão importante do patrimônio moderno, a noção de patrimônio moderno permitiu também a expansão mesmo de uma grande quantidade de edifícios, até o ponto da gente achar que praticamente tudo pode ser patrimônio, né? Desde da noção de imaterialidade, que a imaterialidade e esse novo campo do século XX permitiu a gente também reconhecer que muita coisa tem valor, né? Seja porque é ícone do século XIX, do século XX, seja porque fez parte de um desenvolvimento urbano específico, ou seja, a gente conseguiu, na verdade, superar um conceito de patrimônio que estaria muito ligado, talvez, a essa base mais nacional, essa ideia mais que somente alguns edifícios têm história, os outros não, né? O século XX reconhecer que o século XX é um século histórico permite, na verdade, que a gente reconhecer que muita coisa que foi produzida no século XX também tem história, também tem seu valor, né? E, ao mesmo tempo, esses edifícios são mais próximos das comunidades. Muita gente ainda mora nos edifícios modernos. Muita gente ainda, por exemplo, pensando aqui no Porto, existem ainda muitas associações de moradores de edifícios modernos, por exemplo. Isso nos permite um acesso mais facilitado a práticas participativas, por exemplo, que são temáticas super difíceis, por exemplo, em sítios arqueológicos, né? Como é que a gente faz para fazer uma prática participativa num sítio arqueológico? Vamos chamar quem? Né? Ou seja, essas são questões também importantes. E justamente também estimular novas pesquisas, porque eu acho que, obviamente, né, talvez daqui a um tempo a gente vai falar de patrimônio do século XXI, patrimônio do século XXII, e por aí vai, né? Basicamente, o que eu gostaria de apresentar, na verdade, é que o patrimônio moderno como dispositivo, que é isso que eu disse para vocês, é para justamente tentar mostrar a ideia de que hoje nós basicamente falamos muito de problemas ligados à mudança climática. Então, na verdade, muitos desses edifícios que nós tratamos em relação ao risco, essa expansão num corpo de edifícios possíveis de serem considerados patrimônio, também alargou uma possibilidade da gente relacionar um pouquinho melhor o patrimônio com as práticas de reuso dos edifícios para uma cidade sustentável, por exemplo.
ou mesmo a gente poderia pensar situações que às vezes são complicadas, de como talvez esses edifícios que são talvez mais comuns, possam também ser integrados em sistemas legislativos, pensando até inclusive numa palestra que vai vir logo em seguida, sobre como a arquitetura comum pode ser também integrada em sistemas de gestão do patrimônio, das condições naturais que a gente pode eventualmente conseguir trabalhar dentro para a sua preservação, né? E ao mesmo tempo, eu acho que esse é um ponto mais fundamental, eu acho que é o que nos estimula, é tentar pensar, ora, se os valores mudam e se o patrimônio é relativo, como é que a gente preserva o patrimônio? Apenas com ação, né? Apenas com práticas, apenas com atividades que, de um certo modo, mantenham essa relação. Porque se a gente não fizer nada, talvez passe, né? Talvez não. Deixar as coisas um pouco à sorte também pode ser prejudicial, né? Então, eu acho que essa que é uma prerrogativa importante dentro daquilo que eu mais ou menos apontei para vocês. E é um pouco isso o mote da Cátedra Unesco, que está sediada na Faculdade de Arquitetura, que é um nome que, na verdade, trabalha o conceito de paisagem, uma das formas possíveis de se associar a esse alargamento do conceito de patrimônio é também trabalhar o conceito de paisagem cultural, né? Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas basicamente é uma possibilidade. E a cátedra ela foi aprovada em 2019, como eu falei para vocês, e ela tem como base um início de um trabalho que foi feito para o plano diretor do Porto, que produziu um relatório junto com o professor Fernando Barata e a professora Tereza Cunha Ferreira, que é a coordenadora atual, mas ela agrega uma série de pesquisadores e uma série de profissionais associados, de algum modo, à pesquisa sobre o patrimônio português, sobre o patrimônio moderno e sobre o patrimônio local, não é? Eu acho que é importante também mencionar que ela, por ser uma cátedra Unesco, ela tem como prerrogativa também seguir a linha e as recomendações associadas à Agenda 2030, que fala claramente sobre o conceito de sustentabilidade, como se pode atingir a sustentabilidade a partir de determinados 17 objetivos, né? E, em específico, sobre o reuso de edifícios, alguns critérios estabelecidos, por exemplo, pelo ICOMOS, sobre os princípios de qualidade das intervenções associadas ao patrimônio. Quais são os elementos fundamentais que nós devemos pensar ao fazer uma intervenção, por exemplo, ao fazer uma transformação de um edifício. Desculpa. Ao fazer a transformação de um edifício, para que, eventualmente, esse edifício não cause um impacto muito grande em conjuntos históricos. Ou mesmo, desculpem, ou mesmo alguns critérios já estabelecidos desde os anos 90, ligados, por exemplo, aos conceitos de autenticidade, integridade, ou mesmo a própria forma de integrar as comunidades nessas definições de valor que, como nós vimos, pode ser feita por especialistas, mas a melhor forma possível é que ela seja feita pela maior quantidade de pessoas. Como a gente consegue fazer isso? Já que os valores são incambiáveis, eles podem ir para lá, podem ir para cá. Como é que a gente trabalha isso dentro de uma lógica que, ao final, é a classificação, é a preservação, a salvaguarda associada a um reconhecimento oficial, né? Então, a cátedra, ela tem trabalhado em algumas questões importantes, como o conceito de comunidade, que apareceu na Convenção do Patrimônio Mundial a partir da Declaração de Budapeste em 2002, mas também com a Decisão 31, que em 2007, que estabeleceu 5, que são os chamados 4Cs mais 1,
que são os objetivos fundamentais dentro da comissão da Convenção do Patrimônio Mundial, que implica, na verdade, não apenas, ou seja, isso que nós falamos, que eu falei para vocês sobre a ação, na verdade é a prática de gestão, a prática de construção participada, eu acho que isso nós já estamos evoluindo para isso, de construção participada de práticas em que consigam manter e os valores associados ao patrimônio, enfim, coletivo ou de uma certa sociedade. Isso tem sido visto, mais ou menos, nas Operational Guidelines, que é um documento também importante da Unesco, do World Heritage Center, que fala sobre o conceito de participação para, por exemplo, as práticas de candidatura de edifícios ou de conjuntos ou de sítios a patrimônio mundial. Então, como eventualmente trabalhar isso dentro de estados nacionais que às vezes não têm essas práticas muito bem fundamentadas. Isso ainda é um tema bastante difícil, bastante novo também, porque esse tema apareceu em 2021. Não sei se for olhar aqui, essas guidelines, inclusive, elas são bastante superficiais. E essa talvez seja a pessoa que está ali, não está ali, mas que fez uma pergunta na sessão anterior, que também é um ponto de crítica, ou seja, também a própria Unesco também não tem muito claras essas definições do que vem a ser o conceito de participação. Se a gente for olhar, por exemplo, nas definições da academia, desde os anos 60, existem, não sei se vocês já ouviram falar, na chamada escada da participação, que pode ser desde uma participação bastante apenas para inglês ver, que na verdade é o que a gente vê às vezes muito comumente, ou seja, a gente consulta as pessoas, elas dizem alguma coisa, mas a gente faz o que a gente quer na mesma, ou justamente aquilo que faz a gente atingir o processo democrático, que é o nível 10 da participação, que é quando de fato as pessoas praticamente não precisam de políticos. Ou seja, essa escada da tal da participação é algo que é bastante estruturado na academia, mas que na prática, mesmo nos ambientes, seja nas assembleias ou nos ambientes acadêmicos, também tem seus problemas. Mas, fundamentalmente, eu acho que nós, e aí eu posso falar pela arquitetura, algumas competências são necessárias para que a gente possa trabalhar essas questões. E, principalmente, a noção de gestão de conflitos, estabelecimento de consensos e, eventualmente, construir decisões inclusivas, né? Falando sobre aquela questão que foi dita, ou seja, se eu chego a uma população, a um grupo de pessoas e digo que elas não são educadas, né, eu já estou, na verdade, construindo um bloqueio a um processo de decisão inclusiva, né? Porque, na verdade, eu já estabeleci um preconceito, né? É um pré-conceito, né? Algo que está anterior àquela conversa, aquele trabalho que pode ser eventualmente relacionado e elaborado ali, né, com aquela comunidade, e eventualmente isso pode nos levar a desvios, né? Então, acho que esse que é um tema importante. Eu vou apresentar aqui basicamente então 4 trabalhos, mais ou menos, 4 projetos. São 13h20, só para ver o tempo, mais ou menos, em que tem esse desenvolvimento. Basicamente, na linguagem da Unesco, olhando todos os processos de gestão no patrimônio, especialmente os novos ligados às práticas de mitigação de mudanças climáticas e tudo mais. Agora nós já nem falamos mais em mitigação, a gente fala em adaptação, que a mudança climática já existe, né? Ela já está aí. Basicamente, nós trabalhamos o conceito de atributos e valores, que é uma prática de identificação participada de elementos que possam estabelecer alguns critérios de valor para uma certa comunidade. Esses valores podem ser categorizados, por assim dizer, não é? Era assim que eu ia mais ou menos explicar essa questão. Quais são os valores que estão em risco, que podem desaparecer ou que podem ser transformados? Ou quais são
os atributos que podem ser que pode se estabelecer uma gestão sustentada ao longo do tempo, ou seja, quais são os atributos que podem eventualmente mudar sem alterar uma característica geral de um conjunto, de um sítio, de um edifício, de uma cidade, e de fato estabelecer ações, estabelecer um planeamento de políticas que possam eventualmente ser colaborativas ou participativas, ou seja, colaborativas no sentido de identificar os seus parceiros, se são as instituições, se são as comunidades, se são as universidades, ou mesmo participativas no sentido de, obviamente, ouvir. Né? Eu acho que o trabalhar a escuta, por exemplo, o desafio da escuta, eu acho que é muito importante. Então, basicamente, a cátedra trabalha nesse sentido, ou seja, tanto no campo da educação, e no campo da educação ligada principalmente a unidades curriculares na Faculdade de Arquitetura e a alguns workshops de treinamento, mas também a algumas pesquisas que nós já desenvolvemos. Eu participei dessa primeira que eu vou falar agora, que é a criação da candidatura de um conjunto de obras do Álvaro Siza Patrimônio Mundial, e participei no final desse projeto, que foi um projeto ligado financiado pela Fundação Getty, sobre a construção de um plano de gestão da conservação da Piscina dos Marés, que fica aqui em Lessa da Palmeira. Bom, começando pelo princípio, então, na parte de educação. A cátedra ela tem, desde 2019, uma disciplina, uma unidade curricular, né, como nós chamamos aqui, chamada Patrimônio e Paisagem, Gestão, Análise e Projeto. Ela acredito que desde o seu início, ela recebeu um prêmio de inovação educativa na Faculdade de Arquitetura. Agora, desde a sua 6ª edição, se vocês forem na área de inovação da Universidade do Porto, vocês vão encontrar um selo específico que ela recebeu nessa última edição. Mas, basicamente, é uma disciplina que trabalha os conceitos fundamentais de desenvolvimento e identificação de atributos e valores, de identificação de riscos e vulnerabilidades que uma área, um edifício ou um espaço tem dentro de uma dinâmica que vai ser interpretada. Óbvio, aqui, nesse caso, nós estamos pensando em termos de ensino, então, obviamente, são alunos de arquitetura, em sua grande maioria, mas ela também é uma unidade curricular aberta. Ela também recebe alunos que podem ser inscritos na educação contínua. E ela já tem alguns anos em que ela já tem sido oferecida, com uma participação bastante interessante de diversas temáticas contemporâneas. Então, já teve uma palestra do Conjunto da Pampulha, uma palestra da professora Júlia Rey Pérez, de Sevilha, algumas aulas do professor José Aguiar, ou mesmo essa aula que é bastante interessante do Gonçalo Canto Muniz, sobre o projeto Urbinati, que é um projeto participativo aqui ligado em Campanhã, que, inclusive, eu acho que é uma menção importante, que, inclusive, a minha temática ela está muito associada a um evento que nós participamos e co-organizamos junto com uma cátedra chamada Patrimônio e Valores, que é da Universidade de Delft, sobre comemorando os 15 anos da Convenção de Faro. Então, lá no site, que é o site psic24.com, vocês podem ver algumas palestras, uma palestra importante do próprio Gonçalo, uma palestra da Ana Roders, que é a professora da Patrimônio e Valores, e uma palestra também da professora, da arquiteta Susan Fayad, que é uma referência para nós em termos de consulta às comunidades e identificação dos valores a partir de algumas estratégias que ela desenvolveu dentro da cidade de Ballarat, que é a cidade do qual ela trabalhou por muitos anos enquanto técnica. Mas, basicamente, essa é uma disciplina que tem alguns caracteres tradicionais, ou seja, de investigação do centro histórico, obviamente, de trabalho de estúdio, mas, basicamente, ela tem como fundamento, né,
a criação, que é algo justamente bastante que os alunos não fazem, que é um mapa de significados, né, dentro da cidade do Porto. Aqui eu estou explicando para vocês, desculpem, alguns trabalhos do ano acadêmico de 22 e 23, que trabalharam a Colina da Sé e a Rua Escura e alguns elementos específicos do centro histórico, mas fundamentalmente tentando pensar quais seriam os riscos desse espaço, quais seriam as ações necessárias para que, obviamente, seja dentro dessa lógica, ou seja, quais são os riscos de perda que existem ou de transformação que podem ir contra os valores identificados do centro histórico a partir da sua noção como patrimônio mundial e como, obviamente, pensando nisso, os alunos podem propor ações, nesse caso, não tanto participadas, porque, na verdade, isso é algo um pouco mais avançado. O conteúdo, na verdade, aqui, especialmente no caso dos mapas de significado cultural, isso sim, são feitas consultas, os alunos vão atrás das... Né, teve esse ano em específico, teve um grupo que ficou completamente louco, porque ficava indo atrás como é que chama aquele lugar que fica ali atrás próximo aqui da batalha, e as pessoas não respondiam, tinham que entregar o trabalho, não sei o quê. Ou seja, tem um tempo também que é possível, não é? Ou seja, é uma disciplina de 6 meses, não é? Então também tem essa questão, mas é uma forma de treinamento importante para que comece a haver uma sensibilização dentro das faculdades de arquitetura de que o projeto arquitetônico não é de um autor, né? Ele não nasce do traço criador, mas ele justamente nasce dessa interpretação do existente, né? Que é algo muito próximo do que é a faculdade de arquitetura e como ela trabalha a partir, obviamente, de alguns conceitos de pré-existência e de análise do contexto. Eu vou apresentar esse workshop, na verdade, apenas para mostrar para vocês uma situação real de prática de participação com os residentes. Esse é um workshop que, na verdade, faz parte de um doutoramento feito pela Laís, que está com bebê agora, mas espero que ela esteja nos vendo pelo YouTube. Mas é bastante interessante, porque implica, na verdade, em algumas discussões que ela está fazendo sobre métodos participativos e como isso pode ou não também ser problemático dentro de uma comunidade específica. No caso, ela trabalha a região de Massarelos, que fica... Obviamente aqui, né? Nós estamos em Massarelos, na verdade, porque o vale começa exatamente aqui atrás, até em direção ao rio. E nesse caso, e conversando inclusive com o seu trabalho, é um trabalho bastante intenso de tratamento dessas comunidades, ou seja, também não é o fato só de você chegar lá, fazer umas perguntas que você vai ter as respostas, ou seja, isso também é... Participação dá trabalho, né? Participação é igual a democracia. Democracia também dá trabalho, mas é o melhor que nós temos. Então, nesse sentido, o seu trabalho tem vindo a estudar determinadas técnicas que podem ser de entrevistas, questionários, formas, por exemplo, blackboards, que são práticas de reconhecimento a partir de mapeamento, para justamente começar a fazer aquilo que é um intercruzamento das informações, para que a gente possa começar a perceber os valores fora do nosso espectro exclusivo como especialistas, mas também interpretar que nós somos uma comunidade e as comunidades que vivem esse patrimônio têm o mesmo peso e o mesmo valor, porque são elas que vão manter, não somos nós, né? Estamos aqui falando de Brasília, mas Brasília não está aqui. Brasília está no Brasil, né? Então são as pessoas que estão no Brasil que vão cuidar de Brasília, não somos nós, né? Então eu acho que essa é uma questão importante. Eu acho que é importante perceber que nós não estamos aqui diferentes dessas comunidades. Nós estamos também construindo mediação do conhecimento. O que é interessante é que ela desenvolveu alguns aspectos de construção de elementos de gestão, né, e de construção de ação. Basicamente, ela
fez junto com a comunidade um mapa de atributos, um mapa de vulnerabilidades e foi identificando as ações que às vezes uma pessoa abria a porta e falava assim, aqui precisa ter não sei o quê. E aí ela ia lá e anotava. Ou seja, isso tudo ia sendo documentado, de algum modo, trabalhado por ela dentro desse doutoramento. Em específico desse workshop, ela pôs em contato determinados grupos, e aí no caso não só a associação de moradores, mas também alguns arquitetos e também técnicos da Câmara, para justamente construir validação de algumas propostas que estavam sendo ouvidas e que precisavam ter ali a sua efetividade mesmo, ou seja, a sua crítica, o seu contraponto, por exemplo, né? Ou seja, se uma senhora queria ter ali a luz específica num determinado lugar, o técnico falava assim, mas não tem orçamento para fazer isso, quem vai fazer? Aí, bom, então vamos buscar uma solução. Né? Ou seja, mediação de conflitos é isso. Ou seja, se você observa um A e depois um B contrário, você tenta, obviamente, encontrar um ponto comum e uma terceira via para justamente tentar resolver aquele problema. Isso não é fácil, né? O que foi interessante é que ela desenvolveu um mapa de ações e nesse mapa ela conseguiu pelo menos estabelecer algumas prioridades. Então, por exemplo, se eu não me engano, eu acho que o que está em vermelho são ações emergenciais, que podem ser gastas eventualmente com dinheiro da Câmara muito imediatamente, e outras ações, desde as azuis e as verdes, elas podem ser planeadas com alguma ação um pouquinho mais com um planejamento um pouquinho mais longo. Ou seja, isso também pode ser estabelecido, né? Ou seja, não vamos pensar aqui ou seja, a participação ela não é somente perguntar para as pessoas, mas é também justamente estabelecer prioridades, estabelecer critérios, dar nuances para uma área específica ou mesmo para uma ação de planeamento. Um segundo workshop, esse foi mais rápido, mas esteve associado a essa aula, que esteve associado a esse congresso que eu já falei para vocês, foi o congresso da Faro Conference International Conference, que é a FCIC, por isso que eu tenho que sempre memorizar na minha cabeça, que foi basicamente e aí nesse caso foi interessante porque tinha pessoas de várias nações diferentes, era um congresso internacional, pessoas que de fato trabalham com técnicas participativas, e foi proposto que eles fizessem talvez uma interpretação dos valores da Quinta da Póvoa, que é o edifício da Casa Rosa, aqui ao lado, onde fica o CEAL, e utilizando a mesma técnica, ou seja, propondo um mapa e tentando estabelecer algumas estruturas para uma apresentação, depois uma visita de estudo de caso, uma discussão e depois um mapeamento. Foi interessante perceber que também, dependendo do referencial, obviamente o valor muda, e esse valor pode ser, aqui nesse caso, melhor classificado, e aqui no caso, por exemplo, os atributos e valores não necessariamente precisam ser apenas elementos tangíveis, eles também são intangíveis, ou seja, também... Desculpem. Um lugar também tem cheiro, né? Esse cheiro também pode estabelecer alguma relação memorial. Óbvio, né? Vamos falar aqui de lugares bonitos, não vamos falar de Veneza, por exemplo. Essa foi só uma brincadeira. Mas os espaços verdes e os espaços naturais têm atributos materiais, que são ligados às plantas, mas também tem atributos que são a sua presença sensível, né? Então, isso também é patrimônio, não é só o espaço verde. Isso é possível identificar a partir dessas condições de mentalidades distintas que estão experimentando o lugar. Então, também, participação também é experimentação, né? Não é necessariamente apenas chamar as pessoas, mas também se integrar a elas. Por isso que justamente o princípio fundamental de qualquer pesquisa ligada a técnicas participativas é a pesquisação, né? Como nós já falamos aqui, Research in Action em inglês.
Mas, assim, fundamentalmente, acho que a última pesquisa que nós temos desenvolvido foi a candidatura de edifícios do Álvaro Siza. Obrigado. De edifícios do Álvaro Siza Patrimônio Mundial. Essa foi uma pesquisa que se iniciou em 2022, no final de 2022, com a decisão da Comissão Nacional da Unesco em Portugal para o desenvolvimento dessa candidatura. E a Cátedra Unesco assumiu essa tarefa, que não era muito fácil, em um ano fazer o desenvolvimento dessa candidatura, especialmente por conta de algumas questões que nós falamos em referência ao patrimônio moderno, de determinações da Unesco para fazer candidaturas recentes, né? Ou seja, as últimas candidaturas elas precisam. E aí a Unesco define um tripé para o patrimônio mundial, que é basicamente elas terem o seu valor excepcional universal comprovado. E essa comprovação precisa vir a partir de uma análise comparativa com a lista, para tentar identificar objetos que não estejam representados. E essa representação é importante, porque se for comentado que Brasília é o único edifício, a única cidade, é porque ela tem um valor excepcional, né? Em termos de excepcionalidade, né? Ou seja, é por isso que a Unesco sempre pede essa noção, ou seja, ele é único, ele tem essa identidade fundamental. O segundo critério são os aspectos de autenticidade e integridade, ou seja, é impossível você classificar um edifício que não seja autêntico e nem íntegro, ou mesmo um sítio qualquer. E o terceiro, que é o que mais as pessoas esquecem, é a gestão, o management, que é onde dá sempre problema, né? E, basicamente, as ações que nós temos feito têm sido tentar construir práticas participativas para que o próprio sistema de gestão dessa candidatura, que é uma candidatura serial, que tem algumas condições específicas, também pudesse ser considerada válida e interessante. E, obviamente, né, Portugal está investindo numa candidatura e, de fato, fazendo um dossiê e tal. A gente quer que ela seja aprovada, né? Então, também conseguir conceber. E isso gerou, na verdade, aqui a gente pode mostrar para vocês o dossiê, né? Tereza gosta de dizer, Tereza é a coordenadora, né? Ela gosta de dizer assim, minha colega, ela gosta de dizer que isso foi 24 quilos que foi para Paris, por exemplo, né? Ou seja, isso é um dossiê que normalmente tem lá as suas 500 páginas, um sumário executivo, que é apenas um pequeno resumo para as avaliações, um plano de gestão integrado, que nós chamamos de Joint Management Plan, porque sendo uma candidatura serial, cada um dos edifícios da candidatura precisavam ter os seus planos de gestão estabelecidos. Então, a gente fez 8 planos de gestão, eles são muito parecidos uns aos outros, tá? Não é que a gente fez milagre, mas, de fato, esses 8 planos de gestão, de fato, contribuem para esse terceiro tripé, que é o tripé da gestão, que é onde, justamente, muitas das candidaturas falham e que as primeiras candidaturas nem tinham, né? Eram somente assim, o valor excepcional e ponto. O que a gente vai fazer com isso depois, nós não sabemos. Hoje, obviamente, qualquer candidatura que se preze precisa cumprir esses três elementos. Então, essa candidatura ela tinha uma definição na Tentative List de 2017, e alguns atributos que foram revistos em 2023. Esses atributos de valor excepcional estão ligados à obra do Álvaro Siza, especialmente ligado à sua. Isso está na literatura, assim, enfim, todos os críticos de arquitetura definem isso, que o Siza é um arquiteto que trabalha essencialmente com a pré-existência e com a capacidade de lidar com as referências do lugar. E isso é um valor excepcional da sua arquitetura, enquanto crítica ao próprio movimento moderno. E outros exemplos, outros elementos que estão associados a isso. E dentro da candidatura foram definidos 8 edifícios, 8 component parts, que fazem parte que exemplificam essas relações fundamentais, esses critérios fundamentais que estariam associados aos elementos
aos elementos, os critérios da Unesco, que são de 1 a 10, né? E de fato aqui estariam ligados ao critério 2 e ao critério 4. Não vou aqui tecer muitos detalhes, até porque a candidatura está nesse momento em avaliação, então eu também não posso falar muita coisa. Estou falando assim como o desenvolvimento de uma pesquisa, né? Basicamente, essa candidatura ela teve um processo participativo bastante longo, ligado tanto ao reconhecimento, ao novo reconhecimento dos edifícios, porque não sei se vocês perceberam aqui, existe uma inscrição preliminar, que não sei se vocês conhecem como funciona a Unesco, os países têm que definir as suas listas tentativa, não é? Para, a partir dessa tentativa, desenvolver-se um dossiê. Não é? E no caso aqui, essa candidatura se chamava Conjunto de Obras do Álvaro Siza e depois ela passou a se chamar o Legado Contextualista Moderno. Né? E isso foi feito a partir de uma série de entrevistas, uma série de trabalhos com consultores, mas fundamentalmente com as populações e as comunidades que viviam nesses espaços, com os consultores, com os consultores não, com os gestores desses lugares, com os seus proprietários, ou seja, todo o processo participativo foi feito a partir da identificação, primeiro, de alguns métodos que a gente poderia utilizar para algumas situações específicas, como pesquisas de campo, entrevistas, alguns workshops, inclusive para, digamos, começar a sensibilizar os próprios gestores, por exemplo, da Igreja do Marco de Canaveses, por exemplo, que é um edifício que está classificado, para que eles consigam também conseguir conceber que o patrimônio mundial é uma outra categoria, é uma outra situação que aquele bem vai começar a ter em termos de definição, em termos de valor excepcional, né? Ou mesmo práticas de encontros e consultorias. A prática fundamental, eu acho que é isso que a gente esquece às vezes em termos de método, e isso quem ensina muito bem é a Carta de Burra e mesmo a Fundação Getty, é a identificação do que eles chamam de stakeholders, ou seja, as partes interessadas. E pensando nessa ideia de poder que a gente fala sempre, né, às vezes a gente pensa que nós não estamos, né, mas nós, enquanto experts, nós temos uma posição, né, e essa posição também influencia determinadas pessoas em termos de poder, obviamente. Né? Você fala para eu tenho uma autoridade aqui que vocês estão me ouvindo, então vocês estão às vezes aceitando o que eu digo ou não, dependendo da posição que eu ocupo. Até acho que na pedagogia até se fala, né, que a sala de aula também tinha a sala de aula antiga também tinha esse palquinho para justamente dar essa autoridade ao professor. Né? Hoje isso já não se usa mais, mas esse aspecto é um aspecto sempre a se considerar. Então, um órgão de preservação tem um poder imenso dentro de uma comunidade. Inclusive, no caso do Brasil, alguns órgãos de preservação, o IPHAN, por exemplo, atuava como câmaras, né, em muitas cidades tombadas. Então, essa relação é importante ser contextualizada. Então, todas as partes interessadas são colocadas dentro desse gráfico, que é um gráfico muito simples de interesse versus poder, para a gente justamente conseguir conceber quais são as técnicas necessárias para que cada um dessas partes interessadas possam se equilibrar. Então, por exemplo, eu vou fazer entrevistas com o patrimônio, com as câmaras, mas, por exemplo, com os visitantes, ou os estudantes de arquitetura, ou mesmo os funcionários, a faxineira, por exemplo, eu posso, ou mesmo os usuários locais, eu posso dar mais voz a eles se eu fizer, por exemplo, um survey, uma pesquisa de campo de 100 respostas. Né? A entrevista tem o seu valor, a pesquisa de campo tem o seu mesmo valor e eu consigo estabelecer uma espécie de equilíbrio. Né? Isso também não é perfeito. Né? A gente também tem que pensar que algumas situações também são adaptáveis. Mas, basicamente, por exemplo, pessoas com o conhecimento do Sr. Cardoso na Bolsa nos dava informações muito valiosas do ponto de vista da preservação.
Assim como o conhecimento, por exemplo, dos técnicos de Serralves nos davam uma série de outras informações do ponto de vista da conservação, porque eles praticamente só fazem isso ao longo da sua vida. Então, da sua vida dentro do museu, por exemplo. Então, o que nós acabamos concebendo, e óbvio, as comunidades também foram entrevistadas da seguinte maneira. Primeiro, e esse é o método da Susan Fayad, que é o método da imagem de Balará. Perguntas muito simples, muito diretas, sobre 3 aspectos importantes. O que você gosta do patrimônio? O que você gostaria de mudar? E como você imagina esse patrimônio? Apenas essas 3 perguntas já nos davam valores excepcionais, no caso do love, o que você gosta, aquelas coisas mais espontâneas possível. Eu adoro porque tem uma paisagem super fantástica para o rio. Isso já é um valor paisagístico, um valor ecológico, depende do que você quiser classificar. Quais são? O que você gostaria de mudar? Gostaria talvez de que o preço fosse mais acessível. Isso já indica um problema, que aquilo talvez esteja exclusivo, que não esteja inclusivo. Ou seja, isso faz parte da escuta, né? Como você imagina? Eu imagino vindo aqui todo final de semana, mas está sempre fechado. Então precisamos criar um plano de visitação. Ou seja, essa interpretação, que é uma interpretação muito, obviamente, associada às respostas, ela necessariamente tem que ter um trabalho, tem que ter uma codificação. Obviamente que eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, mas esse é o método fundamental para conseguir equilibrar essas respostas. No caso dos atributos e valores, e aqui nós não tínhamos muito como fugir, os mesmos atributos foram aqueles que foram definidos pela tentative list, com alguma alteração discutida já no próprio início da candidatura. Então, eu tenho até um trabalho que está para ser publicado, que é justamente criticando um pouco alguns aspectos da própria relação entre a tentative list e a candidatura final, que no final a prática participativa é apenas uma validação. Ela não é necessariamente ainda uma prática participativa efetiva. Vou tentar acelerar um pouco mais, porque eu acho que já estou perto do tempo, de um tempo já demais aqui. Bom, nós também criamos alguns processos participativos para o desenvolvimento dos planos de gestão, e especialmente associado a isso, sempre muito simples, valores e atributos, riscos e vulnerabilidades e ações. Quem é o responsável por essas ações? Isso foi feito online ao longo de algumas sessões em junho. E o que foi interessante, e aqui está a Domingas aqui para falar também, se quiser, foi desenvolvido um sistema de gestão integrado, no qual isso poderia estar associado dentro de uma associação que seria constituída quando da aprovação dessa candidatura. Em específico, a associação, junto com a Faculdade de Arquitetura, teria as responsabilidades, seja de estabelecer os reports para a Unesco quando fossem necessários, ou mesmo no contato com as instituições legais portuguesas, ou mesmo para estabelecimento de sistemas de análise de monitorização e de implementação, eventualmente de análises de impacto ambiental, caso eventualmente um desses edifícios ou desse conjunto passe a ser ameaçado por alguma coisa, como foi o caso do primeiro impacto no patrimônio que nós fizemos, que foi integrado à própria candidatura, que foi, no caso da Faculdade de Arquitetura, a própria ponte passando pelo Douro. Ela criava um impacto ambiental que foi solicitado pela Comissão Nacional da Unesco uma avaliação. Nós fizemos e integramos no próprio plano de gestão o impacto que a ponte teria para que, eventualmente, a Unesco pudesse construir essa avaliação. A Unesco não, a ICOMOS, junto com a Unesco, pudesse fazer essa avaliação final. Apenas para citar muito rapidamente, porque eu acho que esse projeto ligado ao Keep It Modern é um projeto que já está muito falado, inclusive nós já temos
o próprio plano de gestão já foi publicado. Se vocês quiserem observar no Report Library da Fundação Getty, ele está dentro da própria lista, né, dos elementos. Mas, basicamente, nós tentamos estabelecer alguns elementos participativos. Também tem uma publicação falando sobre isso. Construindo aqui algo integrado do próprio sistema, né, sugerido pela Carta de Burre, que é utilizado pela Fundação Getty, para um processo gradual de construção de planos de gestão. Então, no caso, a interpretação do lugar, a análise de significância, a análise das condições e, eventualmente, a construção de políticas de conservação. Basicamente, é um plano que também, assim como o da Unesco, né, os 8 planos da Unesco, têm linguagens muito parecidas, e aqui, no caso, eu vou mostrar rapidamente para vocês uma estruturação, por exemplo, de um sistema, de uma documentação integral para que se pudesse entender as transformações no tempo da própria piscina. Práticas, obviamente, que eventualmente, acho que não sei se vocês todos conhecem, mas de análise da materialidade, aí ligado, obviamente, à percepção das anomalias, testes que foram estabelecidos no concreto, mas, e aqui em específico, ligado às questões de participação, também o desenvolvimento no próprio plano da Piscina das Marés, foi também feito um trabalho de identificação dos stakeholders, né, que seria das partes interessadas, seja do ponto de vista dos gestores da Câmara, das crianças, que eventualmente dos usuários, dos visitantes, e aqui alguns exercícios ligados a um survey participativo associado às crianças. Práticas, por exemplo, também ligadas a essa ideia de o que você gosta, o que você gostaria de alterar e como você imagina, né? E o que é interessante é perceber muito na resposta do que você gosta, a verificação de fato de que o patrimônio é efetivo, ou seja, de que aquele valor do patrimônio é exato. Ou seja, no caso do Love, na Piscina das Marés, o que você mais gosta? Da integração com a paisagem, que é aquilo que todo mundo fala daquele conjunto na praia de Lessa, né? Ou mesmo o que você gostaria de mudar? Nada. Né? Isso para nós já é uma indicação de que, se você não quer mudar nada, então, como você imagina? Como exatamente igual? Essas são tendências, né? Se isso aparece na resposta, é porque, de fato, a gente consegue perceber que, claro, elas são também vazias de significado. Pode ser que né, as pessoas estejam ali só também passando reto. A gente também faz isso, né? Olha ali no survey. Ah, não, survey, não, vou reto, vou embora. Né? 2 minutos do tempo, às vezes ninguém tem. Mas também pode ser um indicativo de que, de fato algumas questões de valores são de fato reais, né? O que é interessante perceber disso é que, por exemplo, em edifícios, e aí pode ser, espaços podem ser mais valoráveis do que outros. E se um espaço é mais importante do que outro, ele pode ser mais preservado do ponto de vista das suas alterações do que outros. Então, se você faz uma pergunta como essa para determinados gestores, ou mesmo para a população, você consegue identificar quais são os lugares possíveis de alteração, quais são os lugares que precisam ser integralmente preservados. E isso nos oferece instrumentos de projeto, né? Porque, obviamente, não vai ser eu, o grande arquiteto, que vai decidir isso, mas são justamente essas perspectivas baseadas em valor, que é o que se fala na literatura, values-based, que o termo é esse na perspectiva da Unesco. O projeto, rapidamente, só vocês podem ver até no plano de gestão, é um projeto que teve a participação do arquiteto Álvaro Siza. Ele fez um novo, ali não sei se vocês conseguem enxergar em vermelho, né? Ele fez um novo conjunto de casas de banho, de banheiros, que próximo da área, e fez uma extensão, de fato, do edifício, tentando também fazer uma menção a um antigo restaurante que ia ser construído e acabou não sendo ao longo do tempo. Mas, basicamente, o edifício teve a sua área fundamental preservada, que também o edifício era um edifício feito ao longo do tempo, feito entre 61 e 68, e alguns elementos foram introduzidos em termos de segurança e obviamente, de tratamento do betão.
do concreto. O que é interessante é que, aqui no caso, ele decidiu por preservar as fissuras como elementos indicativos do tempo, da passagem do tempo no próprio edifício, algo que, por exemplo, o Oscar Niemeyer com certeza não ia fazer, porque o Oscar Niemeyer iria querer que aquilo fosse demolido e reconstruído. Essa é uma perspectiva também interessante. O Cisa tem essa percepção já de revisão crítica do movimento moderno, de que aquele arquiteto que fez esse edifício é diferente do arquiteto que está restaurando esse conjunto. E é uma sensibilidade interessante do ponto de vista da sua própria obra, no qual aquilo que se faz novo tem que ser diferente também daquilo que ele fez no passado, né? Isso também é uma concepção interessante e aceitando também as teorias do restauro como fundamento da sua própria obra contemporânea. Alguns elementos importantes que foram definidos no próprio plano de gestão, no caso a gestão de riscos, a piscina de marés, ela tem uma previsão de inundação, ela também tem problemas ligados à inundação esporádica, né? E esses riscos foram associados aos valores, ou seja, no risco em si, por exemplo, de uma submersão permanente. O risco. Quais são os valores afetados? Todos, né? Porque são todos os valores, ou seja, deixa de existir o edifício. Mas, por exemplo, no caso de um problema de carbonatação do concreto, é um problema que afeta o valor estético. Não afeta o valor social do edifício, por exemplo. Porque uma pessoa pode continuar visitando, usando como piscina e tal, mas fica feio. Então, o valor estético está sendo afetado. É importante? Não é importante. Quem tem que definir enquanto prioridade vai ser o gestor. No caso, obviamente, uma submersão total é a prioridade fundamental número 1. A gente tem que evitar isso a todo tempo. Então, o gestor vai ter isso como prioridade. Então, na hora da gestão de riscos, a gente sempre tem que ter uma perspectiva de verificação da vulnerabilidade, mas também do valor que está se perdendo. Se for um valor não tão fundamental, paciência. Também pode ser uma forma de adaptação às mudanças climáticas, né? Ou seja, tudo isso tem que ser negociado, tudo isso tem que ser pensado. No caso específico daqui da área de monitorização, por exemplo, esses riscos foram estabelecidos. Por exemplo, o aumento da maré é inaceitável. Mas, por exemplo, algum vandalismo pode ainda ser aceitável, dependendo de onde ele for, né? Ou seja, tudo isso é algo a ser colocado dentro de um plano. Quais são os projetos? Eu vou terminar já estou quase acabando, mas quais são os projetos que aí eu acho que nós estamos tentando? Esses projetos já acabaram, né? Estão em processos de acabar, mas nós estamos em andamento com algumas perspectivas novas. Em primeiro, é a tentativa finalmente de colocação no ar de um site para que seja mais fácil identificar-nos e até fazer um pouco de contato e de colocar uma produção que já existe nos últimos 5 anos. Também, essa que é uma questão importante, é um edifício que nós esperamos que seja aprovado, que é um edifício em Angola, que nós pedimos financiamento para o World Monuments Fund para fazer também um plano de gestão participada e com atividades. É um edifício de um arquiteto português chamado José Botelho Pereira, e é um edifício interessante do ponto de vista da modernidade, né, das modernidades tropicais, por assim dizer, que o arquiteto ele é português, mas ele trabalhou no Brasil, ele se interpretou ele conheceu Brasília, fez alguns edifícios em Curitiba, depois fez esse edifício em Angola. Esse edifício foi inacabado e até hoje ele está sendo mantido assim. Ou seja, tem também alguns valores interessantes para serem explorados do ponto de vista das comunidades. Angola, na verdade, é a cidade de Namibe, que fica bastante ao sul de Luanda, e que pode ser uma possibilidade também da gente estudar algumas outras questões, como, por exemplo, ligadas a essa triangulação que eu falei no início na sessão anterior sobre os escâmbios, né, os câmbios entre as transferências entre Portugal, Brasil e Angola, e ao mesmo tempo práticas de construção tradicionais locais.
E com a Faculdade de Arquitetura do Rio de Janeiro, também desenvolvemos um projeto específico para trabalhar também a educação de planos de gestão, mas também na parte de educação, junto com o curso de Patrimônio e Projeto que eles têm, tentando também estabelecer algumas formas de integração, e aqui no caso de extensão, que é como se chama no Brasil, né? Ligado a esses dois edifícios, um que é o Instituto de Neurologia e o outro que é o Instituto de Puericultura e Pediatria, associado ao Lab Lugares, que é um grupo de pesquisa ligado ao patrimônio hospitalar, que também é um desafio do ponto de vista da gestão patrimonial, ou seja, como é que eu trato um hospital, né? E ao mesmo tempo um edifício que tem valor patrimonial e ele precisa ser usado, obviamente precisa ter sala de cirurgia, precisa ter coisa, precisa não sei o quê, os médicos acham que podem mudar tudo, sabe como é? Então esse é também um outro projeto que nós estamos esperando que seja finalizada a seleção e que a gente possa começar a trabalhar. E basicamente é isso, ou seja, eu acho que para finalizar, nós somos uma cátedra aberta, dispostos à participação, né? Como sempre, e dispostos também a ouvi-los e eventualmente, se vocês tiverem algum interesse de participar de algum projeto ou mesmo de também propor coisas para que a gente possa fazer em conjunto, também pode ser bastante interessante para o desenvolvimento da própria missão da cátedra, que é estabelecer redes, conseguir construir transferência de conhecimento ou mesmo de colaboração para a construção do conhecimento, que eu acho que é para isso que nós estamos aqui. Tá bem? Muito obrigado.